Olá, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Seja bem-vindo a mais uma série de estudo da Bíblia através do Guia da Lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, vamos estudar o livro de Efésios. E nessa primeira semana, nós temos a alegria de ter conosco alguns convidados especiais. Continue conosco e que Deus te abençoe. Bem-vindos a esta série de encontros de estudo da Bíblia, através da Escola Sabatina. Neste trimestre, nós estamos estudando o livro de Efésios. O nosso guia de estudos para essa temática foi preparada pelo professor Dr. John McVeigh. E nós vamos ter a oportunidade de juntos caminharmos nessa jornada de descobertas através das experiências de Paulo com os irmãos em Éfeso. Nós temos conosco aqui alguns convidados para participarmos desse primeiro momento. Eu vou dar oportunidade para que eles se apresentem. Olá, pastor. A você que nos assiste também, os nossos cumprimentos. Nós desejamos que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos falando aqui do Salte da Fahama. Eu sou o pastor Carlos e é uma alegria estar com vocês. É uma alegria também poder participar com os colegas neste momento. Eu sou o pastor Jean Zukovski e será um privilégio discutirmos este assunto tão importante. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Jean, por estarem conosco nesse momento. E para iniciarmos então o estudo, abrirmos a Bíblia, eu gostaria de convidar o pastor Jean para que nos conduzisse numa oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, suplicamos neste momento que o Seu Santo Espírito nos ilumine e que tudo que possa ser discutido aqui sobre a Tua Palavra possa produzir crescimento na graça e no conhecimento de Cristo na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar nessa semana está no capítulo 1, no verso 9 e 10. E diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Interessante que Paulo tem uma preocupação, uma temática bem definida ao preparar este material, essa carta que foi enviada aos irmãos em Éfeso. Pastor Carlos Flávio, qual a preocupação principal que Paulo tem com os cristãos em Éfeso ao preparar esse material que chegou até nós hoje e é parte da Escritura Sagrada? Muito bem, pastor. Quando a gente dá uma folheada na Epístola de Paulo aos Efésios, a gente percebe em vários pontos da carta a preocupação de Paulo com a situação dos Efésios, com a condição dos irmãos em Éfeso. A gente pode notar aqui, por exemplo, vamos aqui no capítulo 3, no verso 13. Aqui diz assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Veja a preocupação de Paulo, pastor, com os crentes em Éfeso, porque nos parece, pelas palavras de Paulo, que os crentes ali passavam por um momento de dificuldade em função da situação do apóstolo, que estava preso ali em Roma, e dificuldades também por conta de perseguições. Nós vamos ver logo em seguida, nos próximos dias da semana, que Éfeso era uma cidade complexa. E toda cidade complexa, ela traz complexidades para o exercício da fé naqueles contextos. E Paulo nos parece aqui que está preocupado com a situação deles, então, principalmente em relação a essas duas situações. Como eles estavam, que leitura eles estavam fazendo, como eles estavam reagindo
ao fato de o apóstolo estar preso. O grande baluarte da fé, o grande líder que consolidou de forma tremenda, nós vamos ver em seguida, a congregação antes embrionária que foi iniciada ali. E segundo, as próprias perseguições, as próprias pressões que eles passavam ali na cidade de Éfeso. Então, a carta de Paulo aos Efésios mostra a preocupação de alguém que se considera o pai na fé, o líder espiritual daquela igreja, em confortá-los com relação à própria situação do líder, que agora está preso, e ao mesmo tempo em animá-los e relembrá-los da importância de permanecer fiel a Cristo e permanecer juntos, unidos como a igreja de Deus. Muito bem, pastor. Esse aspecto do permanecer unidos é um aspecto importante que aparece em diferentes momentos da carta. E pensando nessa expressão, nessa fala, como parte da preocupação de Paulo manter essa unidade, me vem à mente, pastor Jean, o fato de que Éfeso é um lugar onde Paulo esteve por um tempo significativo, trabalhando com os crentes ali. Fala um pouquinho para nós sobre a importância desse tempo em que Paulo esteve ali, do ministério que ele desenvolveu, e por que ele dedicou um tempo tão longo naquele lugar. A Bíblia apresenta que Paulo teve 3 momentos ligados à cidade e às pessoas em Éfeso. Na sua primeira viagem foi um momento bem curto, mas na segunda viagem Paulo passa ali aproximadamente 3 anos. É um evangelismo realmente intenso. É alguém que está solidificando essa igreja, estruturando, e nós vemos aqui algo interessante. Não são muitos os lugares que Paulo passou tanto tempo assim. Ele dedica realmente um tempo significativo para dar estrutura a essa cidade que era considerada a capital da Ásia Menor ali naquele momento. No terceiro momento, ele não vai a Éfeso, mas é significativo, ele está na sua viagem de volta, indo a Jerusalém, e agora ele convida os líderes da igreja para estarem com ele dá ali uma última mensagem. Paulo realmente constrói uma obra sólida, um exemplo de evangelismo para cada um de nós. Solidificar, realmente pregar, estruturar e organizar a igreja. E isso se reflete na própria carta. A carta aos Coríntios, ele tem várias admoestações de problemas. Aqui em Éfeso, não, é mais um encorajamento, algo assim, olha, mantém firme, olha, não se esqueça, eu sei da fé de vocês, permaneçam. Parece um grupo que realmente foi bem instruído, bem solidificado por esse trabalho evangelístico de Paulo. Muito interessante, pastor, essa percepção, especialmente quando o senhor mencionou que nós poderíamos tomar essa experiência de Paulo em Éfeso e o tempo que ele dedicou a essa igreja antes, durante o tempo que esteve ali e depois como uma espécie de um modelo, de um protótipo do que seria a nossa preocupação com o nosso evangelismo, com o nosso processo de discipulado. Isso é significativo. Existe algo como historiador que às vezes nós não prestamos atenção, né? Nós temos na Igreja Adventista o costume de 4 anos como um tempo para se ordenar um pastor aspirante. E quando se olha no começo da igreja, esse costume se percebe pelo seguinte: as pessoas queriam pregar naquele afã no início. E aí a liderança dos pioneiros dizia assim, bom, eu vou te dar um território. Se daqui 4 anos você tiver uma igreja sólida, bem edificada, bem estruturada, te dou a credencial e ordenamos você como ministro. Interessante. Então a marca de sucesso é de fato a igreja ter ficado solidificada ali. E Paulo de fato realizou isso em Éfeso e ficou como um modelo para todos nós. Agora, pastor Carlos, há um episódio interessante aqui que acontece em Éfeso, que está relatado lá em Atos 19, que envolve ali algumas pessoas que tiveram contato com a mensagem pregada, a mensagem apresentada por Paulo e por demais cristãos que continuaram o trabalho de Paulo ali. Que episódio é esse realmente? Conta um pouquinho para a gente, como que a Bíblia descreve isso? Nos parece, e você que está nos assistindo,
Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, você vai ver que há um contraste aqui, né? Na verdade, a gente chama de um episódio, mas ele se desdobra em 2 eventos. Há um ponto aqui muito interessante para se estudar e tirar lições para a nossa vida espiritual. Abre aí comigo, Atos 19, aqui no verso 13. Verso 13 diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Qual foi a ideia desses homens aqui? Nós percebemos aqui que eram homens judeus que estão usando o nome de Cristo, então aparentemente aceitaram a Cristo, mas não são realmente convertidos. E eles agora vão invocar o poder de Cristo, e veja que eles não fazem isso uma vez apenas. O texto dá uma evidência, fala de possessos no plural. Invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos. Então, eles insistem numa prática que não está baseada numa fé genuína, numa conversão genuína. E isso dá margem para que o espírito do mal, para que o diabo tripudie deles. Olha o que acontece, o verso 14. O verso 14 ainda dá detalhes. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Ou seja, alguém que tinha já alguma base, algum conhecimento de uma estrutura religiosa e bíblica. Sim, né? Possivelmente aceitaram o nome de Cristo por conectar ele como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mas, meus amigos, o mero conhecimento intelectual, ele não é suficiente. O mero assentimento intelectual não pode ser comparado à fé genuína. A fé genuína inclui o assentimento intelectual, mas não é só isso. É uma entrega autêntica, legítima, íntima, uma comunhão, uma experiência com Jesus Cristo. E quando eles invocam o Cristo que Paulo invocava, quando eles fazem o que fazem, usando fé emprestada, usando a fé de Paulo, o que vai acontecer? Verso 15, mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E aí fala o verso 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a quantos? Todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha! Que vergonha! Você tentar exercer uma fé meramente intelectual, né? É bem verdade que os comentaristas vão divergir aqui, se eles já tinham aceitado, mas não tinham uma fé genuína. Outros vão dizer que nem aceitado eles tinham, eles quiseram se aproveitar da fala de Paulo. Enfim, o fato é que nós estamos diante de pessoas que não tinham um relacionamento com Cristo, uma aceitação genuína de Cristo. E agora eles tomam uma coça de um espírito maligno e saem dali feridos, envergonhados. E aqui diz, chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido pelo que aconteceu com eles? Não. É porque antes o texto fala assim, verso 11, e Deus pela mão de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu quero destacar para você que está nos ouvindo esse contraste, pastor. Os espíritos malignos fogem de Paulo e os espíritos malignos dão uma coça naqueles que usam indevidamente ou sem uma fé genuína, né? Então, isso aqui é para pensar. E o segundo episódio está aqui também, verso 18. Fala assim, muitos dos que creram confessaram publicamente e denunciaram as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. A gente vai ver isso aqui um pouco mais adiante, mas é também um desdobramento do que está acontecendo aqui. E com isso, o que vai acontecendo?
E eu destaco por fim. Verso 10, a palavra do Senhor é pregada. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E é interessante que no verso 17 fala que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, aonde a palavra é pregada, o nome de Cristo é engrandecido e a obra de Deus avança. O nome de Cristo só é engrandecido e a obra de Deus avança quando a palavra é pregada. Aí, de fato, a palavra de Deus tem poder para quebrar as cadeias do mal. Existe um aspecto aqui que é interessante também colocarmos, que aqui está sendo apresentado um grande conflito. Na nossa estrutura de pensamento ocidental, mais focada no cognitivo, no ensino, no debate teológico, onde você vai apresentando a Bíblia para a pessoa, e essa pessoa, muitos deles já têm um conhecimento de Deus, de Cristo, e agora você saber realmente quem é esse Jesus, quem realmente está apresentando verdadeiramente a Bíblia. Aqui não, é um contraste, é um grupo pagão que não tem nenhum conhecimento de Cristo e um grupo que está apresentando um Messias. E não é qualquer Messias, não é qualquer mestre, não é qualquer líder. É o Salvador do mundo. E aqui é essa briga de poderes. O grupo animista pagão da época, a relação deles é uma relação com os espíritos, poder, magia, todo esse contexto. E agora vem Paulo pregando a palavra, sem nada desse misticismo, trazendo fé, que fé envolve você crer, e não era uma fé apenas intelectual, como o pastor Carlos disse, não, era algo vivo, e faz estes milagres. E o resultado é, aqueles agora que olham para isso dizem, bom, esse lado aí tem mais poder do que aqui. E aí eles passam a crer nessa palavra, e a crença é tão forte que o texto apresenta aqui que eles jogam tudo fora. Sim. Aqui o foco é assim, se você aceita a Cristo, existe uma negação completa do eu. E daqui para frente é Cristo que vai ditar as regras. E é Paulo dizendo, não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. Então não tem como você dizer que adora a Deus e permanecer com qualquer coisa contrária à palavra de Deus ou com a sua própria estrutura de pensamento, aquilo que você acha que é certo. E hoje tem um mal muito grande. Você vai conversar com a pessoa, apresenta a Bíblia, não, aí está escrito, mas eu acho. E aí nós começamos a manter estruturas, manter alguns livros de mágica, algumas coisas. Não, isso aqui acho que não tem problema, isso aqui eu acho que não tem problema. Sabe, na adoração a Deus não tem como ter mistura. Ou é 100% segundo a vontade de Deus, certo, ou é erro. Não, mas olha, o irmão ali está quase 100% certo. Não tem como. Não, mas invocou o nome de Jesus. Está falando em nome de Paulo. Não, ou é 100% ou é nada. Com Deus não tem meio termo. E hoje, às vezes, nós queremos fazer mistura, trazer coisas de fora, modelos de adoração de fora, estruturas que não são coerentes com o assim diz o Senhor. Muito bem lembrado, pastor. Essa é uma lição que a gente precisa olhar com atenção quando estudamos a Bíblia, especialmente esse episódio do livro de Atos relacionado aos crentes em Éfeso. Misturar o nome de Cristo, a vontade de Cristo, com aquilo que é ideias individuais, pessoais, de outras fontes que não a Escritura, realmente é perigoso. A adoração a Jesus Cristo, ela tem um modo, uma forma, e ela tem um propósito que tem que ser exclusivo, né? Como ele tem apresentado aqui. Bem, nós estamos já numa parte bem adiantada do estudo da lição dessa semana. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, mas fiquem conosco. Nós estaremos de volta daqui a pouco para continuarmos esse tema empolgante.
Saltifaama, um seminário em missão. Estamos de volta com o nosso estudo da Bíblia aqui através do guia da lição da Escola Sabatina deste trimestre sobre o livro de Efésios. E no nosso bloco anterior, Pastor Jean, nós estávamos conversando sobre aquele episódio ali relatado em Atos e que ele tem um desdobramento, que é o desdobramento em que aquelas pessoas elas começam a mudar de vida e isso provoca um grupo específico da sociedade que vivia economicamente dependendo ou baseada nesse tipo de atividade mágica e de adoração idolátrica. Que lições a gente tira desse aspecto, desse relato da Bíblia aqui, pastor, dessa história relatada na Bíblia? É interessante nós observarmos que o Evangelho, através dessa história, nós percebemos que quando ele chega em algum lugar e realmente ele é colocado, praticado, pregado de maneira apropriada, ele causa um impacto na sociedade. E esse impacto vai afetar diferentes aspectos. O primeiro deles é a própria perseguição àqueles que pregam o Evangelho. Isso nós vemos na vida de Paulo em vários momentos, na vida de Pedro, de todos os apóstolos. No caso aqui, nós vemos que o impacto foi ainda maior, ele causou uma preocupação econômica naqueles que viviam da idolatria. Observa, não são pessoas apenas abandonando idolatria, queimando livros, mas os ourives da cidade que ganhavam vendendo imagens e todo tipo de adoração ligada à deusa dos Efésios, eles agora sentem que o ganho deles diminui. Nós percebemos isso em alguns outros momentos dentro da própria evangelização que a Igreja Adventista tem realizado em algumas ilhas no Pacífico. Venda de álcool desaparece praticamente, porque o número é tão grande de adventistas que esse tipo de produto, cigarro e outras coisas desaparecem. E aqui ocorre o quê? Uma revolta dessas pessoas porque estão perdendo dinheiro. E uma coisa que me chama a atenção ao olhar o texto e a história é que essa revolta causa um tumulto, mas é um tumulto sem sentido, que não é necessário nem Paulo e nem os cristãos aparecerem. O próprio magistrado da cidade vai e fala assim, vamos parar e pensar um pouquinho. Vocês têm algum problema? Tem os caminhos corretos. Isso também nos mostra que o inimigo pode trazer dificuldades, mas se nós permanecermos fiéis, o próprio Deus age. Aqui, o próprio Satanás tentou fazer um grande movimento, mas ele não conseguiu o seu intento e o movimento ficou praticamente sem sentido. Isso não significa que muitas vezes não teremos dificuldades maiores, mas nem sempre a melhor defesa é o ataque. Às vezes, espere em Deus, a solução aparecerá. Pastor, se me permite fazer um complemento aqui, dentro do contexto que o pastor Jean já bem explicou, se a gente for aqui para Atos 19, final do verso 25, diz assim, aqui fala o motivo da revolta deles. E é interessante notar assim, que o texto falou que Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo. E agora o texto vem e diz que houve uma grande revolta. Parece que Lucas está destacando aqui que o ataque veio na proporção da bênção. Vem um ataque para tentar minar o que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito. E aqui diz que eles se revoltam porque o sistema de idolatria, que está, olha o 27, final do verso. A deusa Diana, aquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Eu tenho um falso sistema de adoração, que está aqui representado por dois elementos. Verso 27, a nossa profissão e o próprio templo da grande deusa Diana.
A nossa profissão, que era a profissão deles ali, os fabricantes dos nichos, como o pastor já falou, isso é o que eles eram. Eles não se viam de outra forma a não ser fabricantes dos nichos de Diana. E o templo? O templo era o grande monumento que eles erigiram ao sistema falso de adoração. Então, é muito forte isso aqui. E é tão forte que o texto vai dizer que eles foram para o teatro e aqueles que tiverem curiosidade de explorar, ainda que pela internet, como é que é as ruínas da cidade de Éfeso, vai ver que o templo, ele fica um pouquinho, ele fica na encosta, o teatro, perdão, ele fica na encosta de um monte. Ele fica um pouquinho mais elevado que a cidade. Então, quando esse pessoal pega essa grande turba e vai para o teatro, um teatro feito para 25 mil pessoas, claro que o texto não está dizendo que ficou cheio, mas o texto diz que eles ficaram ali gritando por 2 horas. Olha o verso 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Imagina um lugar que é visto lá da cidade, que ele fica um pouquinho elevado, uma turba grande vai para esse lugar e fica gritando por 2 horas, gritando alto, saudando o falso sistema de adoração. No mínimo, houve muitas pessoas que se juntaram a eles, ainda que por curiosidade. E aquilo se tornou uma assembleia tão grande que o procurador da cidade, receoso de que aquilo se tornasse um problema com Roma, precisou intervir. É claro que Deus, como o pastor falou, Deus vai usá-lo para proteger Paulo, ainda que a intenção dele fosse outra, né? Mas é para a gente ver que, sim, que quando o evangelho verdadeiro se levanta, o falso sistema de adoração reage, também se levanta e tenta fazer um ruído tão grande a ponto de convencer o mundo que o poder do mal é maior que o poder de Deus. Sim. E me parece que a gente tem uma outra lição aqui, pastor, que talvez não esteja tão explícita, mas é o fato de que toda essa turba se levanta, se revolta, mas os líderes cristãos, o povo cristão que ali está, tem uma consciência tão grande do que estão fazendo, do trabalho concreto que realizaram, que eles não precisam se levantar publicamente para responder essa revolta. Deus providencia que essa resposta vem de outro caminho, né? Então, às vezes nós temos situações também em que nós somos provocados publicamente ou por outras questões daquilo que são as nossas convicções e que não necessariamente naquele momento em particular a gente precisa dar uma resposta imediata ou naquela mesma altura, porque o trabalho que está sendo feito já providenciará isso através daquilo que Deus tem feito por nós. E o pastor falou uma coisa interessante aqui, né? Eu me lembro de um pregador aí que diz o seguinte: cuide da sua piedade e Deus vai cuidar da sua honra. Boa frase. Boa frase. Bem, pastores, nós temos aqui, ainda como desdobramento desse relato da relação de Paulo com a igreja em Éfeso, nós temos um momento em que ele tem uma terceira visita, uma terceira viagem, em que ele, de alguma forma, se encontra ali com os anciãos em Éfeso. E ele tem uma preocupação em particular, que está descrita aqui no capítulo 20 ainda de Atos, a partir dos versos 17. Que preocupação específica, pastor Carlos, ele tem aqui e que lições a gente tira dessa preocupação de Paulo nesse diálogo com os anciãos ali? Pastor, esse texto é tão rico que a gente poderia mapear aqui pelo menos 7 preocupações de Paulo. O tempo não nos permite explorá-las. Eu quero destacar então pelo menos 3 que está aqui no verso 28. E tomo a liberdade de convidar você que está nos assistindo aí para ler comigo o verso 28. Eu estou em Atos ainda, capítulo 20, verso 28. Primeiro conselho de Paulo para os líderes da igreja de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho. Todo o rebanho. Aqui eu encontro pelo menos 2 características, 2 lições preciosas, pastor. Você quer cuidar direito, ele está falando com líderes. Então, se você quer cuidar bem do rebanho, atenda por você primeiro. Você precisa ter uma conduta ilibada, íntegra, para que você tenha condições, então, de atender o rebanho.
Então ele fala, atendei por vós e, em seguida, pelo rebanho. Segunda lição que eu vejo aqui. Aqui Paulo está usando uma metáfora. A igreja aqui, o povo de Deus, é rebanho. O paradigma que deve nos nortear como líderes da igreja é o paradigma do rebanho, do pastor e da ovelha. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um negócio. A igreja é um rebanho. E a ovelha precisa de pastor e pastor precisa cuidar dela como ovelha. Essa é uma lição preciosa. Segunda lição, ele fala assim, ó, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo aqui, o líder. Antes aqui ele falou de episcopos, presbíteros. Né? Quem é esse líder? Esse líder foi constituído pelo Espírito Santo. É muito importante para o líder da igreja entender que quem colocou ele na função e na posição que ele está foi ninguém menos do que o Espírito de Deus. E o líder que tem essa consciência, ele não depende de aplauso e não se desencoraja com as críticas. Então eu vejo aqui uma segunda lição. E a terceira eu vejo aqui, ó, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Esse genitivo aqui, ele é muito forte, né? A igreja pertence a quem, pastor? A Deus. E ele comprou com o próprio sangue. É muito importante que o líder entenda que nós, como pastores, nós, como líderes de igreja, não cuidamos do que é nosso. Nós cuidamos do alheio, a gente cuida do que é de Deus. E comprado com o preço do sangue dele. Eu poderia destacar, pastor, outras lições, mas eu acho que essas são lições profundas. E fica um alerta aqui. Paulo fala de 2 problemas que a igreja de Éfeso ia enfrentar. Primeiro está no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Se for para Mateus, Jesus chamou de lobos quem? Os falsos mestres. Agora, detalhe aqui. Aonde esses lobos estão? Dentro ou fora? Eles estão fora. Porque fala que eles vão o quê? Penetrar. Então, Paulo está falando com os líderes de Éfeso assim, toma cuidado com os falsos mestres que vêm de onde? De fora. Mas no verso 30, ele diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, advertência dupla, né? O perigo que vem de fora e o perigo que já está dentro. E o perigo que já está dentro. Que vai se levantar dentro da igreja. Como eu disse, a gente poderia trazer muitas outras coisas aqui, mas essas são suficientes para mostrar que líder era Paulo. Que líder era Paulo. Ele está saindo, mas o coração dele permanece ali. Essa é a igreja que eu amo, pela qual eu trabalhei, mas ela não é minha. Ela é de Deus, comprada com o sangue dele. Quem constituiu vocês foi o Espírito. Então, cuide desse rebanho, que ele pertence a Deus. Muito bem, pastor. Muito bem lembrado esse aspecto da liderança de Paulo. Isso me faz lembrar de uma outra questão aqui, pastor Jean. No capítulo 3, no verso 13, nós temos aqui uma preocupação de Paulo com relação ao impacto que a sua prisão poderia trazer para a fé daqueles irmãos. Afinal de contas, ele é um líder que eles conhecem ali, que conviveu com eles, que deu para eles toda essa motivação e conhecimento e experiência, dividiram juntos ali 3 anos e meio ali naquele lugar. E ele vai dizer no verso 13 do capítulo 3 de Efésios, portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E está fazendo referência aqui, entendo, ao fato de que ele está preso ali e que eles também vão sofrer perseguições. Como que eles... Que lições adicionais dessa liderança de Paulo, como já foi mencionado aqui, a gente tira dessa preocupação específica que ele tem aqui, pastor? É interessante nós notarmos que em vários momentos Paulo vai apresentar, lá em Romanos no capítulo 1, ele diz, olha, eu não me envergonho do evangelho. Chega para Timóteo, em 1 Timóteo e 2 Timóteo, várias vezes ele diz, olha, não se envergonhe das minhas prisões, muitos me abandonaram. O contexto é o quê? Imagina você se converteu, um grande líder, um grande pregador, daqui a pouco ele está preso, condenado como um malfeitor, alguém que trabalha contra o bem-estar da nação, e aí um monte de outras acusações referentes a essa. E o cristianismo agora é considerado uma religião de superstição
e não é considerada uma religião oficial no Império. Se você aceitá-la, você agora é um pária da sociedade e o seu líder está na cadeia. E agora você tem que sair e pregar, e o seu vizinho vem e fala assim, mas você é daquela igreja, daquele cara que está preso, que está lá em Roma e sendo julgado e é um problema para a sociedade. E nesse momento, o cristianismo começa também a sofrer algumas acusações, como, por exemplo, de canibalismo, porque agora eles estão ceia do Senhor, estão comendo o corpo e o sangue de Cristo. E então tem ali sacrifícios místicos, tá vendo? Eles estão comendo carne viva, bebendo, e um monte de mentiras surgem. E Todo tipo de mito, de história construído agora para poder validar o fato de que não, essa igreja é proscrita. E a tendência nossa nesse momento é fazer o quê? Eu não sou disso, e começa a esconder a sua fé. Paulo vem e fala, não, isso aqui é a nossa glória. Eu não estou sofrendo nada comparado com o que o meu mestre sofreu, que é Jesus. E tudo que eu estou sofrendo foi para trazer o conhecimento dessa salvação que vem pelo sofrimento, que é o preço do pecado. Então, este é o contraste que Paulo está dizendo. Não tenha vergonha das minhas prisões. E se você for fiel, você também vai sofrer. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, todos nós, né? E sabe, pastor, eu acho interessante um detalhe aqui. Paulo podia, como o pastor Jean falou, ele podia ter dito assim, olha, o pastor Jean tocou num assunto aqui de 2 Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,8, né? Timóteo estava, às vezes, sentindo vergonha do fato de Paulo estar preso. E aqui, Paulo vai tocar nesse assunto de novo, no 3,13. E eu acho interessante que Paulo podia ter se aborrecido. Então, assim, que isso? Conviveram tanto tempo comigo e agora estão me rejeitando, estão me envergonhando, né? Se envergonhando de mim. É muito comum, quando o líder está sob pressão, o líder está sendo injustamente acusado, e nesse caso aqui, até preso, é muito comum o líder olhar para si mesmo. Mas Paulo aqui, ele olha com amor para eles, e o verbo usado aqui no 3,13 indica isso. Portanto, peço-vos que não vos desfaleçais. O verbo encaqueu, ou seja, tornar-se desencorajado, desistir, desanimar de um objetivo legítimo. Paulo está dizendo assim, gente, não desanima. Não deixa as minhas cadeias, não deixa a minha situação desanimar vocês. Vocês são propriedade de Deus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Não deixa as minhas provações desanimar vocês na fé. Que coisa linda isso, quando o líder é capaz de olhar para além das suas próprias dificuldades para encorajar. Quem estava preso era Paulo, mas quem está sendo encorajado é a igreja de Éfeso. Isso é um exemplo para nós líderes, de que mesmo sob circunstâncias muito difíceis, a gente olhar para além da gente mesmo e nos preocupar com aqueles a quem Deus nos constituiu líderes. Né? É algo que me impressiona muito. A fé, o amor de Paulo pela congregação de Éfeso. Não é sem motivo, pastor, que Paulo tem sido considerado por muitos especialistas cristãos em liderança como um líder modelo, né? E ele é um líder modelo porque, como ele mesmo mencionou, ele decidiu seguir um modelo de alguém, né? Que no caso é Cristo. E Cristo é uma tônica muito importante que Paulo dá em toda a carta aos Efésios. A gente percebe uma preocupação de Paulo em enfatizar o papel de Cristo, a relação dele com a sua igreja. Essa é uma temática que está bem marcada aqui, não é mesmo, pastor Jean? Paulo, ele, em Efésios, tem, como podemos dizer assim, um tratado teológico maravilhoso apresentando como a divindade trabalha para a salvação. E a pessoa central da divindade é Cristo, porque foi ela que se manifestou em carne para apresentar quem é Deus. E esse Cristo que se apresentou ao sair do mundo e
interceder pelos seres humanos no santuário celestial, deixa o Espírito. Então, este tema, o tempo inteiro está sendo colocado. Deus, o grande arquiteto do plano da salvação, aquele mistério, Paulo vai falar várias vezes aqui do mistério que estava oculto, agora se apresentou na pessoa de Cristo. E Cristo agora paga o preço do pecado que já tinha sido prometido. Então, tudo aquilo que eram promessas de Deus no Antigo Testamento se cumprem na vida de Cristo, o ministério de Cristo na terra e o ministério de Cristo no céu. E agora o homem pode ser reconciliado com esse Deus através dele, Cristo, pelo trabalho do Espírito Santo com os homens. Sim. Então, a melhor articulação desse projeto divino de Deus na pessoa de Cristo, pela ministração do Espírito com os homens, é desenhada aqui na carta aos Efésios, de forma muito fantástica, maravilhosa e harmônica. E se você pega Efésios capítulo 1, por exemplo, ele vai fazendo isso. Olha como que é interessante. Às vezes nós não prestamos atenção. Ele começa no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, Deus tem abençoado o Pai, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o tempo inteiro ele vai fazendo, assim como nos escolheu. Quem escolheu? O Pai, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Nos predestinou para Ele pela adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, ele vai o tempo inteiro nos dando essa clareza do plano da salvação, arquitetado pelo Pai, que é o plano da divindade, manifestado em Cristo e sendo trazido até nós pelo Espírito. Então, Paulo é fantástico em trabalhar tudo isso nessa carta, nessa centralidade de Cristo no plano de Deus da salvação. E aí o elemento central que aparece conectado com Cristo aqui, com a obra do Espírito, com Cristo enviando o Espírito e atuando por meio do colégio apostólico aqui, é quem? A igreja. Sim, pastor. A conexão Cristo e a igreja através do Espírito. Essa conexão vai ser a figura que Paulo, é a realidade que Paulo vai trazer para dizer, olha, é na igreja, é permanecendo unidos na fé em Cristo e pelo poder do Espírito, que a obra de Deus o Pai vai sendo realizada em vocês. Então, por isso que Paulo vai tentar agora ilustrar esse papel importante dele, a importância deles se manterem conectados com Cristo no Espírito através da igreja para a honra e glória de Deus Pai. E aí vai aparecer várias metáforas, né? Aqui mesmo em Efésios vai aparecer a metáfora do corpo, a metáfora do edifício, a metáfora da esposa, a metáfora da família, a metáfora do exército. 5 metáforas em Efésios. E aí você começa a conectar com outros lugares. Paulo vai trabalhar também. Lá em Tito, a metáfora do povo de Deus. Em Corinto, a metáfora do santuário. Você vai ter outras metáforas. Cristo também usou metáfora para a igreja, é o rebanho, é o sal, é a luz, é a videira, é a colheita de grãos. João são os candeeiros. Você tem outras metáforas aí. Pedro é o povo de Deus. Para que essas metáforas? Para pegar imagens de realidades que as pessoas conheciam e tentar ilustrar aspectos da organicidade da igreja, que tem como fundamento Jesus Cristo, como guia o Espírito e aquele a quem ela está dedicada, Deus o Pai. Então, é muito interessante estudar Efésios com esse olhar de que o fio de ouro aqui é a pessoa de Cristo operando por meio do Espírito na igreja, onde Ele quer que todos os crentes efésios se mantenham unidos pela fé.
E aí, Bem que lembrado, entra, pastor. e aí que entra o fato da própria palavra eclesia, né? Que é a congregação, aonde, pegando lá em Coríntios, que ele diz assim, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, essa eclesia de Cristo vai agora, um dia, se reconciliar plenamente, onde divindade, Pai, Filho e Espírito e o seu povo estarão juntos. Então a igreja é esse símbolo. Então não tem a minha igreja, a minha casa, a minha... Por isso que é importante, Paulo dá muita força a essa questão que o pastor Paulo está falando, pastor Carlos está falando da questão da igreja, não abandonar a igreja como o local onde nós vamos desfrutar desta irmandade. Tá? Então é muito mais do que um projeto. Ela realmente representa a totalidade daqueles que seguem a Cristo em todas essas metáforas que são apresentadas. Muito bem lembrado, pastor Jean e pastor Carlos. Eu acho que eu só acrescentaria aqui o fato de que Paulo ele se refere à igreja e me parece que na leitura do texto a gente consegue perceber que ele não está se referindo à igreja apenas à igreja local em Éfeso, né? Mas a preocupação de Paulo, embora esteja escrevendo para os cristãos em Éfeso, é mostrar como a igreja de Cristo é uma unidade não só naquele lugar, mas em todos os lugares onde está, em todas as épocas, né? Pastores, nós temos aqui já um tempo, já precisamos caminhar para o final já desse encontro, desse estudo, mas a gente não poderia deixar de mencionar duas questões que eu julgo muito importantes aqui dentro dos episódios que nós estudamos da lição dessa semana. Um deles tem que ver justamente com a retomada, eu mencionei no bloco anterior que a gente ia retomar isso, com aquele episódio em que aqueles homens e mulheres em Éfeso são confrontados com as suas práticas pagãs, mágicas e a realidade do Evangelho, e eles se desfazem daqueles livros. Mas o texto parece dar uma ideia de que não era uma coisa assim, um desfazer-se de algo sem custo, né? Era algo caro ali. Que lição a gente tira, pastor Carlos, hoje para a nossa vida hoje, quando nós somos encontrados, somos confrontados com as nossas práticas, o nosso dia a dia, e temos que colocar em peso as questões econômicas, de sustento às vezes, né? E a realidade do que é seguir Jesus Cristo. Aqui, esse é um ponto importante, pastor, porque os sistemas desse mundo, eles cobram um preço muito alto, né? O sistema de Cristo é um sistema que nós obtemos o perdão e o preço quem pagou foi Cristo. Isso não quer nem de longe dizer que nós vamos agora viver do jeito que queremos, porque isso seria graça barata. Mas o preço do nosso perdão, Jesus paga. Mas os sistemas desse mundo, diferentes do sistema cristão, eles não perdoam, eles cobram um preço alto. E as práticas de magia do tempo de Paulo, elas cobravam um preço muito alto. Ellen White diz no Atos dos Apóstolos que os livros que esses homens queimaram eram livros que tinham fórmulas mágicas, fórmulas para rituais e recitações para se invocar os demônios e ter contato com Satanás e obter desses demônios informações. E essas pessoas eram remuneradas por isso, né? Então não era uma coisa simples. Chega-se dizer aqui que os volumes, a lição trouxe essa informação aqui, que era 50 mil dias de salário. 50 mil dias de salário. Se fosse uma pessoa, o salário de uma pessoa, são 137 ou 138 anos de trabalho. Se você pegar 137 pessoas, elas teriam que trabalhar um ano e o dinheiro todinho só para juntar tudo para comprar um livro desses. E o que a senhora White fala? Que aquilo que eles mais gostavam, quando o Espírito Santo entrou no coração e transformou eles, tornou-se objeto de quê? Tornou-se objeto de repúdio deles. Aquilo que eles mais gostavam, eles agora abominam. E por que eles querem queimar em praça pública? Para dar o testemunho de que aquilo nada é, que a verdadeira grandeza só é encontrada naquele Cristo que Paulo pregou e que eles aceitaram pela fé. Então isso tem algumas lições aí
que fica para nós hoje, né? Sim, de Às vezes fato. hoje aceitamos, mas não queremos pagar o preço. E nesse caso, o preço era destruir aquilo que te mantém conectado com o reino das trevas. Se for um esperto aqui, ele poderia dizer, pastor, mas é caro, eu vou vender, eu vou doar. Sim. Mas, né? Mas aquilo que você não quer de bom para você, você não deve querer para os outros. Você me fez lembrar, pastor, aqui de um episódio, o tempo não vai permitir a gente partilhar mais rapidamente. Eu era adolescente e havia um senhor no bairro onde eu morava que tinha um comércio de bebidas alcoólicas, etc. O filho dele se converteu e ele começou a fazer estudos bíblicos. E um dia eu descendo a rua, encontrei aquele senhor atravessando e jogando engradados e engradados de produtos caros, de bebidas caras, num valão, num precipício lá, né, do outro lado. E me lembro que eu perguntei para ele, seu fulano, mas o senhor está se desfazendo do bar e tal? E ele disse, sim, eu vou agora para a igreja que você frequenta, que o meu filho está frequentando. O filho dele era meu amigo, né? E na época eu achei muito interessante, né? Porque outra pessoa que estaria num outro processo talvez pensasse em recuperar o valor econômico perdido por aquele. Ele não, a conversão o atingiu de uma maneira semelhante à dos Efésios aqui, né? Ele se desfez daquilo na intenção de que, eu lembro que ele disse, não serve para mim, não serve para mais ninguém, né? Muito interessante. Pastor, para a gente concluir aqui o nosso estudo dessa semana, Paulo ele tem uma preocupação ao longo dessa carta de também tratar da relação dos poderes aqui. A linguagem que fala de poderes, ela é muito comum aqui. Por que Paulo tem essa preocupação? A gente já viu que tem um contexto histórico e religioso envolvido ali da questão da idolatria e da magia, mas há um pouquinho, algo mais aqui que Paulo quer enfatizar quando ele usa essa linguagem de poder? Hoje, como nós não estamos aparentemente na nossa sociedade vivendo nesse mundo animista, né, de temor, poderes, espíritos, magia e etc., às vezes você ouve coisas, o fulano fez um encosto para mim, ou isso ou aquilo, mas ainda existe uma guerra, um grande conflito, mesmo que não estejamos conscientes disso. Nós, Paulo vai dizer, não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos contra poderes. A nossa luta é direta contra o inimigo, contra Satanás e seus anjos. Quando nós ganhamos essa consciência, nós percebemos o quê? Nós não temos poder para vencer. Então nós precisamos de uma outra autoridade, de um outro poder. E essa autoridade está naquela frase de Cristo que ele diz, foi-me dado toda a autoridade. Por isso que a vitória é certa, mas ela é certa se eu reconhecer que eu não tenho poder. E aí que entra a grande força que Paulo vem e nos coloca, dizendo, olha, orai sem cessar. Tá? Então, nós temos a força do que? Agir pela palavra. Santifica-os na verdade. É a verdade. O poder está na palavra. E se eu crer na palavra e exercer fé na palavra, Deus vai me dar a vitória sobre qualquer poder ou autoridade do mal que exista. Hoje parece que ficou meio assim, né? É mais quase que nominal, mudei um pouquinho aqui ou ali. Nós não temos essa consciência, às vezes, de que a nossa luta é muito maior do que nós imaginamos. De que realmente é uma briga intensa de poderes entre o bem e o mal. E ao nosso lado está a grande força, mas precisamos buscá-la em oração e fazer e submeter tudo o que temos à vontade de Deus. Muito bem, pastor. Que último conselho você deixaria para nós encerrarmos o encontro de hoje para os nossos amigos que estão nos acompanhando dentro dessa temática que nós discutimos aqui? Dentro de tudo que foi colocado, me chama a atenção um aspecto que
quando nós aceitamos a Deus como Salvador, a nossa vida muda, o seu estilo de vida muda. E você agora, de uma maneira positiva ou negativa nos olhos dos outros, mas vai influenciar alguém. Você vai incomodar as pessoas, você vai ser uma luz. Se a luz vai contra os seus olhos, incomoda. Mas se a pessoa ficar do teu lado, ela vai ver uma luz maravilhosa para também chegar no mesmo Cristo que você serve. Ok. Pastor Carlos, o senhor teria também aí uma última palavra para as pessoas que estão nos acompanhando? Tenho sim. Você que nos acompanhou percebeu que nosso esforço foi para tentar fazer o contexto, já que é a primeira lição, fazer o contexto da carta de Paulo aos Efésios. Tem muita coisa boa pela frente, mas eu quero deixar com você um detalhe precioso aqui de Efésios capítulo 1. Se você for aqui, pastor Heber, Efésios 1, verso 5, diz assim, que ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória da sua graça. Aqui o verbo está lá no passado. Deus nos predestinou para aceitarmos sua graça no louvor da sua glória. Agora, quando você vem para o verso 12, fala que ele nos fez herança a fim de sermos para louvor da sua glória, presente, a fim de sermos. E quando você vai agora para o verso 14, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 3 vezes. No passado, Deus nos predestinou para louvor da sua glória. No presente, Ele nos dá o Espírito Santo para vivermos em louvor da glória dele. E no futuro, Ele virá finalmente nos dar a posse da herança para a glória dele. Se aquele que nos acompanhou hoje quiser conhecer mais sobre como viver para a glória de Deus, como responder em gratidão tudo que Ele fez e faz por nós, acompanhe as próximas lições. São lições preciosas que estão por vir. E que Deus nos ajude, a compreender. Obrigado, pastor. Vamos aproveitar então e pedir que o senhor nos faça a oração de encerramento desse estudo. Vamos sim. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de as experiências que o apóstolo Paulo, teu servo, teve com a igreja, com o povo e principalmente com a igreja de Éfeso, ter sido deixado em registro para nós hoje, a fim de aprendermos com a tua palavra inspirada os teus bons propósitos em Cristo, pelo Espírito, para a honra e glória de Deus, através da tua igreja em nossas vidas. Realiza, Senhor, essas bênçãos em nós e através de nós, aqueles que não te conhecem. Guarda-nos, dê-nos uma mente clara, um coração que arde pelo teu evangelho e ajuda-nos a cada dia nos parecermos mais com Cristo, nosso Salvador, até que Ele venha. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Jean, por estar conosco nesse primeiro encontro dessa série. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E como o pastor Carlos mencionou, nós convidamos você a continuar nos acompanhando nos próximos encontros que teremos ao longo desse trimestre. E na próxima semana, nós vamos estudar no livro de Efésios o grandioso plano divino centrado em Cristo. Que Deus te abençoe.